Olá, nação rubro-negra! Hoje, ó, o pai tá on aqui, hein? Pô, vitória! Vitória, vencemos Palmeiras. Freguesão, né? Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias do Flamengo e um empate daquele time da Covid, né? Nosso time sub-17, né? Empataram com o sub-17 e ganhamos 3 com o time titular, né? Então, assim, ano passado, no 2019, acho que foi 3-0 no Maracanã, 3-1 no Allianz Parque, esse ano 1-1 no Allianz Parque e 2-0 aqui no Mané Garrincha aqui de Brasília. Então, quer dizer, o Flamengo fez 3, 6, 7, 8, 9 gols em 4 jogos e sofreu 2. 9-2 no saldo, né? No gol pró, gol contra, então saldo de mais 7. Tô falando parecendo PVC, né? Falando de número, tal palmeirense, inclusive, pô, PVC foi mal aí, mas Flamengo não perdoa teu Palmeiras não, viu, amigo? Comemos costelinha de porco, ô coisa boa, adoro a costelinha de porco, molho barbecue, ó. Valeu, Palmeiras, pela alegria que você me deu hoje. E olha, gente, falando do jogo, né? Flamengo fez um jogo, eu acho que fez um jogo melhor do que contra o Goiás, porque o adversário é mais qualificado. Para mim é o segundo melhor elenco do Brasil. É esse time do Palmeiras, e é esse time do Palmeiras que vai jogar Libertadores no Maracanã daqui a 9 dias, galera. E eu volto a insistir o que eu já tô falando lá no podcast, lá no Fla 360. Inclusive, ó, entra lá em Spotify, Google Podcasts, botou lá Fla 360, só dá nós, galera. Então, aí a gente tem os nossos episódios com análise mais profunda e tal. Poxa, dá uma moral lá pra gente, tá bom? E a gente também tá colocando os vídeos, inclusive esses vídeos de pós-jogo no nosso YouTube. Só procurar também Fla 360. Entra lá também, e lá vocês conseguem assistir ao episódio. Quem não quiser ouvir só, lá tem o áudio e vídeo. Então vocês veem lá a nossa reunião aqui virtual, tal. Então, tamo junto. Então, falando do jogo, Flamengo fez um jogo mais competitivo do que contra o Goiás. Até porque a condição do gramado, o gramado aqui do Mané Garrincha, que costuma ser muito mal cuidado, estava muito bem cuidado, para minha surpresa. Flamengo jogou um jogo muito competitivo desde o início do jogo, só deu aquela cochiladinha nas costas do Isla com o Arão, que era o nosso ponto fraco da defesa hoje, porque o Arão estava improvisado e o Isla avança muito. Então o Palmeiras explorou aquela bola rápida lá do Gabriel Menino para a ponta, da ponta pro William Bigode, e ele chuta para fora. Graças a Deus, um gol que ele não costuma perder, perdeu. E dali pra frente, gente, foi Flamengo. O jogo foi Flamengo, o Gabigol perdendo gol, a Arrascaeta metendo bicicleta, até que o Flamengo errou muito na tomada de decisão, o quarteto ofensivo ali no último terço do campo, na hora de matar a jogada, botar para dentro. Teve lance que o Arrasca, em vez de dar rasteira pro Gabigol, que ia entrar com bola e tudo, ele tenta por cima e lento, então ele dá tempo do zagueiro do Palmeiras tirar de cabeça. Tem outro lance antes desse. Gabigol vem pela ponta direita e ele podia rolar tanto para o Everton quanto para o Arrasca, e ele rola para o Luan, zagueiro do Palmeiras. Então, assim, houve muito essa fatônica. Flamengo errando muito gol. Isso eu fiquei preocupado, porque geralmente os adversários não estão errando contra o Flamengo, não. Os caras dão 5 chutes, fazem 2 gols. É tipo isso. Então, o Flamengo errou muito gol, perdeu muito gol, mas dominando. O Flamengo encaixotou o time do Palmeiras no campo do próprio Palmeiras. Teve lance que o pessoal da TV estava mostrando o Flamengo marcando com 8 jogadores no campo do Palmeiras. Então o Flamengo encaixotou tanto o Palmeiras que nem precisou fazer aquela marcação-pressão em bloco como o Flamengo fazia na época do Jorge Jesus. Foi muito mais uma marcação posicional, ou palavra que me dá até arrepio. Eu não vou dizer que arrepia meu cabelo, porque o meu já foi. Mas não tenho que arrepiar. Mas arrepia do que o pelo do braço aqui. Ó. A palavra posicional que me remete ao Dome. Mas hoje o Flamengo fez uma marcação muito mais posicional, bloqueando as saídas todas de bola do Palmeiras,
que o Palmeiras se tornou um time inofensivo, no fim das contas, né? Então o Flamengo fez um grande primeiro tempo, era para ter matado o jogo no primeiro tempo, era para virar com 2-3-0. E o Palmeiras volta com uma nova postura e um novo arranjo tático, conseguiu ter mais mobilidade no ataque e deu um calorzinho de leve no Flamengo. E a jogada que mais foi perigosa foi aquela jogada se não me engano, foi do William Bigode, que ele rola pro Gabriel Menino na marca do pênalti, ele dá um chutaço para fora. Tanto é, gente, se vocês forem avaliar hoje, olhem os melhores momentos para vocês verem. Não tem uma defesa do Hugo. Isso diz muito do jogo. E o Everton também ele não teve muitas defesas, muitas intervenções, mas teve intervenções decisivas, né? Umas 2, 3. Mas, quer dizer, o goleiro do Palmeiras trabalhou. O goleiro do Flamengo não trabalhou. Então isso é muito importante. Então, vou falar aqui então do Rogério Ceni. Eu acho que ele ainda tem escolhas que ele flerta muito com a tragédia. Ele flerta muito com o perigo. E ele flertou com esse perigo botando o Arão de zagueiro. Vou falar das atuações individuais daqui a pouco, mas, poxa, você tem um Gustavo Henrique que fez um bom jogo, um jogo consistente, sólido. Ontem até num podcast a gente comentou sobre isso. O Gustavo Henrique fez um jogo sólido, ele inclusive corrigiu erros do Rodrigo Caio no jogo contra o Goiás. E aí um cara que está carente de confiança, o que ele pensa no próximo jogo? Poxa, eu vou ser titular, né? Poxa, eu tô recuperando minha forma. Não, vai jogar um volante no teu lugar. Então esse tipo de decisão do Ceni eu ainda acho muito complicada. E eu acho que demonstra muito o medo que ele tem de desagradar certas lideranças do elenco. Então ficou muito claro para mim. Era mais fácil tirar o Arão do time ou tirar o Gustavo Henrique? Gustavo Henrique. Então ele tira o Gustavo Henrique. E rearranja o time do Flamengo para que o Arão não saia. Ou também para que o Everton Ribeiro não saia. Porque era muito simples, era ele botar o Diego, já que ele queria dar uma chance merecida para o Diego Ribas. Eleito, inclusive, honrou o manto, hein? Primeira vez nesse jogo contra o Goiás. Botasse o Diego Ribas, então, na função do Everton. Botasse o Arão como primeiro volante. E botasse o Gustavo Henrique na zaga. Poxa, eu estou dando já duas opções. Mas, enfim, gente. Então, ele flerta com a tragédia. E aí agora eu vou falar do Rogério Ceni junto com as atuações do time, né? Hugo não trabalhou. Então é difícil até dar nota, assim, né? É complicado. Não trabalhou. E não comprometeu com a saída com o pé, simplificou, fez o dele. Para mim, Rodrigo Caio nem dá para avaliar tanto que machucou, né? Logo no primeiro tempo. Gustavo Henrique, grande atuação do Gustavo Henrique, segura, até no único lance que ele falha no segundo tempo contra o Gabriel Menino, ele falha e recupera. Não tem o que falar do Gustavo Henrique. A gente tem que ser honesto, né, gente? Quando joga bola, jogou. Os dois laterais muito bem, principalmente o Felipe Luiz hoje. Eu achei o Felipe Luiz muito contribuindo na frente e não ficou tomando aquelas bolas nas costas dele. Não ficou ali a Avenida Felipe Luiz. Arão na zaga comprometeu? Não. Eu até antes do jogo, até trocando uns WhatsApps com uns amigos, eu até falei, olha, talvez ele tenha... eu tô começando a entender a incoerência do Rogério. Então ele pensou assim, eu quero ter um zagueiro mais rápido, porque o ataque do Palmeiras não tem ninguém alto, porque o Rogério Ceni é vidrado nessa coisa de alto, baixo, rápido, né? Então ele pensou, ele até falou na coletiva, pensou que o Rony fosse jogar, né, ou o Breno, que são dois caras que jogam rápido pelas pontas, então ele decidiu jogar com o Arão. Foi a desculpa que ele usou. Para mim é desculpa. Para mim é para não ter mexido nos medalhões do time. Mas o Arão não comprometeu, fez um jogo honesto, tranquilo, não inventou, né? Gerson fez um jogo bem normal, brigou bastante. Me chamou a atenção ele ter tido cãibra, porque ele ficou 10 dias sem jogar, ele não jogou contra o Goiás, e terminar o jogo com cãibra, já é o segundo jogo seguido que ele termina com cãibra, então ele tem que ficar esperto
condicionamento físico dele, não tá legal. Diego fez outro jogo assim, bom jogo, contribuiu na frente, marcou, fechou espaço, ótimo. A Arrascaeta, para mim, foi o melhor em campo, na minha avaliação. Ele atrapalha pra caramba, ele até errando, ele contribui, porque ele atrapalha pra caramba o goleiro, os dois zagueiros do Palmeiras, e eles fazem aquela lambança, e ele tava ali naquela jogada. Botou outros jogadores para fazerem gol também. Como ele, assim, cara, ele contribui, ele é perigoso. O tal da Arrascaeta é perigoso. O cara bom de ter do Flamengo, viu? Piscou com ele, é um golzinho, uma assistência, dá um jeito. Everton Ribeiro, nulo, mais uma vez, nulo. Errou tudo, mais um pouco e mais um pouco. E o Rogério Ceni não vai tirar esse cara do time. Ele vai. O Flamengo pode ser até campeão brasileiro com o Everton Ribeiro até a última rodada não jogando nada. É um jogador a menos. Passou da hora de ir pro banco. Eu sou fanzaço do Everton Ribeiro. Fanzaço. Passou da hora. Depois, vem ali da dupla de ataque. Gabigol errou tudo. Tudo que ele jogou contra o Goiás, assim, tudo que ele acertou, ele errou nesse jogo. Todas as chances, ele teve 3 chances, desperdiçou as 3. Então aí o Ceni tira a Arrascaeta e deixa Everton Ribeiro. Isso é outra sinalização péssima para o elenco. Tá querendo dizer o quê? Que o Everton Ribeiro tem lugar cativo. Jogue nada, ele vai continuar jogando. Então, Bruno Henrique não jogou nada, para mim também. Contribuiu muito pouco, deu um chute no segundo tempo ali, mas contribuiu muito pouco. Inofensivo, um jogo ótimo para ele correr ali nas costas do lateral do Palmeiras, do Marcos Rocha, que é lento, bem mais lento do que o Bruno Henrique. Então, aí você tem a entrada do PP, moleque bom de bola, ele quase saiu agora em 31 de dezembro. O Flamengo estendeu o vínculo por mais 6 meses, ele ia pro Botafogo. Ainda bem que o Flamengo não fez essa bobagem. Esse moleque é bom de bola, ele entra. Ele entrou nesse campeonato, sei lá, 3, 4 jogos, já meteu uma na trave e uma para. O golaço que ele fez. Pedro, em 20, 25 minutos em campo, deu uma assistência. Foi mais decisivo hoje do que Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro somados. Não faz sentido ele ser reserva. E aí eu falo rapidinho sobre o Ceni. O Ceni me espanta na coletiva ele dizer que ele não imagina um time com Pedro e Gabigol entrando no time no início do jogo. Quer dizer, Bruno Henrique não joga próximo jogo. Então a substituição natural era o quê? Entra com Pedro, para mim, centroavante, Gabigol de segundo atacante, Everton Ribeiro e Arrasca armando de trás. E aí, galera, vamos para cima. João Gomes fez um jogo digno, tranquilo, não comprometeu também. Vitinho fez um bom jogo taticamente, incomodou lá na ponta esquerda, mais do que o Bruno Henrique, na minha opinião. E provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai entrar com Vitinho no lugar do Bruno Henrique, manter o mesmo esquema e manter o Pedro no banco. Isso aí, galera. Saudações, vamos para cima. Estão deixando a gente sonhar, hein?